Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo maravilhoso que é o presente, que é o dia chamado hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras, né, gente? Hoje nós começamos a leitura do livro de Esdras e nós temos muita coisa para aprender com esse livro. Vou falar um pouquinho sobre Esdras amanhã, acredito, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre Ciro, sobre o contexto histórico e tem muita coisa. Mas antes, quero convidar meu amigo Espírito Santo para fazer parte dessa live, amém? Senhor, sem ti nada podemos fazer. Tu és o motivo de todas as coisas, Tu és o nosso destino, também é o percurso. O Senhor é a alegria da nossa salvação, o Senhor é a âncora da nossa alma, o Senhor é o motivo, o Senhor é a razão de todas as coisas. Nós estamos aqui porque Te amamos, nós estamos porque nós adoramos ao Senhor, porque amamos a Tua lei. Que nesse tempo, Senhor, o Senhor possa nos dar clareza das Escrituras, que o Senhor possa nos revelar a Tua vontade, nos ensinar a seguir tudo aquilo que nós estamos lendo, não apenas por aprender, não para poder pregar, não para falar que sabemos, mas para viver, Senhor, da maneira como o Senhor espera que nós vivamos, de acordo com os princípios estabelecidos pela Tua lei, nosso manual de vida eterna. Obrigada, Jesus, por mais essa tarde, Senhor. Seja bem-vinda, Chiquinha, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Na leitura de hoje nós lemos Esdras, capítulo 1, 2, 3 e 4. Contexto histórico. Nós estamos em Esdras no primeiro ano do reinado de Ciro. Quem era Ciro? Ciro foi um rei persa, né? Ele era rei da Pérsia e ele se tornou tão grande, que ele conquistou a Babilônia. A Babilônia, gente, a pesquisa que eu fiz hoje fala que o rio Eufrates passava por dentro da Babilônia. Então, ainda que um povo cercasse, ainda que um exército cercasse a Babilônia, ela sobreviveria ao cerco. Ou seja, era intransponível. Era invencível. Só que nós sabemos que quando Deus quer usar alguém como um instrumento, Ele usa, assim como Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi um instrumento da mão de Deus para que a ira de Deus viesse sobre os desobedientes, sobre os rebeldes que eram os israelitas. Assim como Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para exilar o povo de Deus, para trazer a ira, né, para desolar Jerusalém, assim também Ciro foi um instrumento de Deus para que esse povo retornasse. Se tem uma coisa que Deus falou muito comigo quando eu estava lendo o livro de Esdras hoje, Deus é um Deus de recomeços. Deus é o Deus de recomeços, gente. Nós que muitas das vezes condenamos, e condenar é o quê? É aplicar uma condenação, é dizer, é isso que vai acontecer, esse é o seu fim. Você está condenado a isso, você está condenado ao fracasso. Quem condena pessoas somos nós, seres carnais, humanos, de mente limitada, de amor pequeno. Mas o Senhor, Ele é um Deus de recomeços, de novas oportunidades. Oi, Vivi, querida, seja bem-vinda. Minha amiga do céu, como que você está? Como é que vocês estão? Que Deus abençoe, viu? Então Deus é um Deus de recomeço e nós vamos ler isso a partir do livro de Esdras agora. Nós lemos toda a história, né? Hoje até estava conversando com minha amiga sobre isso, uma amiga minha, e falando sobre a Bíblia. A Bíblia é o quê? Primeiro a gente vai ver Gênesis, que conta a história e que conta o problema. Qual que é o problema? Deus criou um ser para estar na sua presença, mas o pecado veio e esse é o grande problema, o pecado gerou morte. O final do livro, lá em Apocalipse, vai falar o resultado, né, a solução para o problema. Jesus tem a chave da morte e do inferno. A igreja é triunfante. Os filhos de Deus vão viver com Ele aqui na terra. Ele vai ser o tabernáculo, vai andar no nosso meio, será o nosso Deus, nós seremos seu povo e vai ser maravilhoso. Então a Bíblia tem um problema. O problema é o pecado. Nós vamos ver que Deus escolheu então Abraão lá de Gênesis para fazer o quê? Para recomeçar através de Jesus. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele era mais bonito do que os outros patriarcas? Não. Por que Deus escolheu Abraão? Porque Deus queria reservar um povo na terra especial. Por que esse povo é especial? Porque deste povo viria o Messias, que iria trazer a restauração para o problema lá de Gênesis, que é o problema do pecado.
Então não é que Deus tem filhos preferidos, porque a Bíblia diz que não existe favoritismo da parte de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Abraão não era mais especial do que as outras pessoas que Deus criou. Ele foi aceito por causa da fé, óbvio, né? Então o que fez dele especial? A Bíblia diz que o Senhor lhe imputou justiça. Abraão creu e por isso o Senhor o justificou. Então ele foi justificado pela fé também. Mas então Deus escolheu um povo. Desse povo viria o libertador, um recomeço. Esse povo pecou, assim como no jardim, porque nós fazemos muitas das vezes coisas em ciclos. Nós repetimos os ciclos muitas vezes, até que Jesus entra e quebra o ciclo da maldição. O povo que era pecaminoso não segue a lei e eles vão pecar. O pecado deles faz com que eles sejam destituídos da sua herança, que é a sua terra prometida. E eles ficam 70 anos exilados. Vocês sabem o que é um povo que tinha uma identidade? Eles tinham um templo, eles tinham um Deus, eles tinham um culto, eles tinham uma adoração. Eles tinham uma religião, eles tinham um Deus cuja história todos os povos conheciam e temiam e tremiam, como conta a nossa preciosa irmã Raabe. Os povos estão tremendo de medo do Deus de vocês, souberam do que ele fez com o Egito. E esse povo, de repente, por causa do pecado dele, eles perdem tudo. Eles perdem sua terra, sua identidade, seu culto. Eles vão servir em outra terra como escravos, como eunucos, né? Eu sempre falo isso porque é uma informação que há pouco eu tive. Daniel era um eunuco. Isso quer dizer, gente, que diante de todas as perdas, inclusive da impossibilidade de gerar filhos, de ter uma família, ele continuou servindo ao Senhor. E aí, mas quando chegar lá em Daniel a gente fala sobre isso. E aí, esse povo que agora está desgarrado, que é rebelde, que é escravo, Deus vai traçar um recomeço, porque Deus é Deus de recomeço. Irmã Rose, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoa, viu? Bom ter você aqui conosco mais uma vez, preciosa. Então, Deus é um Deus de recomeço. E o livro de Esdras vai mostrar isso, como que o Senhor é um Deus de recomeço. O rei Ciro, ele era um rei que ele foi profetizado 150 anos antes dele nascer. 150 anos antes, Isaías falou, vai vir um ungido. O Isaías, usado por Deus, vai falar, o meu ungido vai libertar o meu povo. Ciro, ele é o meu ungido. Inclusive Deus dá o nome dele, como ele fez com Josias, lá com o profeta lá atrás. Lembra? 300 anos antes de Josias nascer, Deus envia um profeta. E esse profeta vai profetizar sobre Josias, inclusive vai dar nome para ele. Porque Deus, gente, ele está afora do tempo. Ele é um Deus presciente. Ele não se limita ao Cronos. Ele está fora do tempo. Então ele sabe de tudo. E por isso que nós sabemos o final da história. Porque o Senhor, ele sabe de tudo que vai acontecer no final. E é por isso que nós temos esperança. Porque nós sabemos o fim. Hoje até conversando com essa amiga minha, eu falei, olha, imagina que se Jó soubesse do fim. Jó, você perdeu tudo, mas ó, sua saúde vai ser restituída. Eu vou te dar mais filhos, embora isso acaba que não dá para restituir os filhos que morreram, né? Porque, meu Deus, só um pai e uma mãe sabe, né? Que já perdeu o filho sabe o que é perder um filho. Mas tá bom, João, vamos pensar que tudo que você perdeu físico e material e a sua saúde, tudo vai ser bem em dobro. Não seria muito mais fácil passar por isso? Seria muito mais fácil. Jó pediu a morte. Jó falou, quem dera que eu no ventre da minha mãe tivesse morrido. No dia ali que eu fui concebida, eu já tivesse ido para a sepultura. Mas infelizmente não, estou aqui e tal. Se Jó soubesse com clareza o final da vida dele, que Deus iria restituir tudo em dobro, que ele ia ter um relacionamento com Deus como nunca antes, com certeza ele teria passado de uma forma diferente. E nós, muito mais do que Jó, nós temos a revelação de tudo que vai acontecer nos tempos do fim. De tudo que Deus vai fazer. Dos novos céus e novas terras que Deus, e nova terra que Deus vai nos fazer viver, da igreja triunfante, de um Cristo que virá e sentará no seu trono e nós reinaremos com ele, sentaremos à mesa com o Senhor. Se isso não for esperança para nós, então nós estamos perdidos. Que a Bíblia diz, se esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos de todos os mais miseráveis.
de todos os mais dignos de lástima. Outra versão vai falar. Então, gente, onde é que eu tô? Deus é um Deus presciente, né? E nós já sabemos o fim, por isso nós temos esperança, tá? Vamos voltar. Então, 150 anos antes de tudo isso acontecer, Isaías profetizou da parte de Deus que Ciro viria, um libertador, que faria com que o povo regressasse do exílio, né? O próprio Jeremias também profetizou que eles ficariam 70 anos. E Deus honra tanto os seus profetas, gente. Que lindo. Deus honra os seus profetas porque a gente vai ver Deus falando assim como aconteceu, assim como Jeremias profetizou, Deus fez. Assim como foi a palavra transmitida pelo profeta Jeremias, Deus realizou. Porque Deus, ele honra aqueles que falam por meio dele. Aqueles que são instrumentos dele. Jeremias era um instrumento, mas não só um instrumento, ele era um amigo íntimo de Deus. Os profetas eram amigos, somos, vamos falar assim, não eram, somos. Quem é profeta não é só alguém que é um instrumento, porque Nabucodonosor foi um instrumento e Ciro foi um instrumento, mas eles não eram homens de Deus, eles não eram amigos de Deus, eles foram só instrumento. Tem muita gente na terra que é instrumento, mas a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus amigos. Quem? Os profetas. Então existe uma categoria que vai além de ser instrumento de Deus, que é ser amigo de Deus. Meu Deus, essa deve ser a nossa maior busca. Esse deveria ser o nosso maior sonho, nosso maior alvo, ser amigo de Deus. Amém? Então o Ciro, a Bíblia diz que de uma maneira extremamente engenhosa, ele consegue entrar ali na Babilônia. Na época, gente, Daniel ainda estava lá, Daniel era vivo, embora ele fosse mais velho. Foi bem no dia de uma festa que o Belsazar estava dando a festa. Belsazar era neto de Nabucodonosor, né? Eu me esqueci agora. Amor, ai, que bom que você tá aqui. Fala oi pras pessoas. Vem cá. Belsazar era neto de Nabucodonosor, amor? Eu acho que sim. Né? É isso mesmo. Tinha Nabucodonosor, depois tinha... Não fala, filho, né? só fala o neto. Tá. Então o Belsazar estava dando uma festa usando os utensílios do templo. Quando ele olha para a parede, tinha uma mão escrevendo na parede, né? Mene, mene, tá aqui é o parsim. Tá aqui é o parsim. Fica aí. É bom isso aí? E o que significa? Olha, o que significa? Deixa. Pesado foste na balança e achado em falta. E aí, daquele mesmo dia, o reino passou dele. Ciro, de uma forma engenhosa, desviou o leito do rio, entrou na cidade e conseguiu derrotar aquele povo que se dizia, que acreditava que era invencível. E aí o Ciro, no primeiro ano do reinado dele, ele perdão, gente. Deu vontade de espirrar, mas passou. Então o Ciro, o que ele vai fazer? Até algumas pessoas vão contar que ele teve acesso ao livro do profeta Isaías, que falava, olha, Deus te escolheu para ser instrumento dele, e foi ali que ele conheceu o propósito que Deus tinha na vida dele. Algumas pessoas vão falar isso, né? E aí o Ciro, mas a Bíblia diz o seguinte, vamos falar o que a Bíblia diz, que no primeiro ano do reinado de Ciro, Deus despertou-lhe o coração. E eu tô com muito essa palavra muito forte no meu coração. Despertou. Deus despertou o coração de Ciro para registrar a seguinte proclamação e enviá-la por todo o reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém para reconstruir o templo. O Ciro não foi um instrumento que apenas deu uma lei, uma ordem para que o povo pudesse retornar. Ele não apenas falou, não, tá bom, vocês querem retornar, vocês podem ir. Ele incentivou o povo. Olha, quem pertence a Deus, volte. Quem pertence ao Senhor, volte. Ele encorajou o povo e ele vai dar o recurso para o povo. Gente, quando Deus quer usar um instrumento, ele usa um ímpio. Quando Deus quer abençoar o povo dele, da mesma forma que quando Deus, ele quer, quando a consequência vem, quando o cálice da ira de Deus que vai ser derramado vai vir, né? Que o Senhor nos livre, que tenha misericórdia de todos.
Da mesma forma como ele usou Nabucodonosor e destruiu tudo, ele está usando Ciro, um ímpio, para dizer: olha o seguinte, presta atenção, vocês estão liberados para voltar, eu os encorajo, e ainda mais eu digo para vocês, eu vou dar uma ordem: aonde quer que encontre um remanescente, que os seus vizinhos os ajudem com as despesas, dando-lhes prata, ouro, suprimento, animais, ofertas voluntárias para o templo. E aí, olha só, mais uma vez a palavra despertou. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos. De fato, todos os vizinhos ajudaram, dando utensílios de prata, ouro, suprimento, animais. Também deram muitos presentes valiosos e ofertas voluntárias. O rei Ciro pegou os utensílios que o Nabucodonosor tinha tirado do templo, que até o Belsazar estava lá tomando, né, nas festas, tomando vinho naqueles copos, naquelas taças, usando os utensílios. Também deram muito presentes valiosos e devolveu os utensílios que o Nabucodonosor tinha tirado. E então ele deu instruções ao tesoureiro dele para que contasse esses utensílios e entregasse ao líder dos exilados, que era o Sesbazar. Eles saíram da Babilônia, gente, como se tivessem despojado a Babilônia. Quem que eu me lembrei? Lembrei do povo do Egito. Quando os israelitas saíram do Egito, lembra que os egípcios entregavam para os israelitas as joias, a prata, o ouro, o que eles tinham. Eles só falavam: por favor, pega, mas vai, senão a gente vai morrer. E o povo hebreu saiu do Egito como se tivesse despojado de fato o Egito. Agora, da mesma forma, eles estão saindo da Babilônia, estão levando de volta o que foi roubado, o que foi tomado, né, os utensílios do templo, e estão levando também uma grande quantidade de ouro, prata, alimentos, suprimentos e as ofertas para o Senhor. Deus é um Deus de recomeço. Graças a Deus por isso, que a nossa fé seja renovada. A Bíblia, então, no capítulo 2, vai falar uma lista de genealogia do povo que regressou. No final a gente vê que o total foi de 42.360, além dos 7.000 servos e servas, 200 cantores e cantoras. É muito interessante que nesse capítulo nos mostra a importância da genealogia, porque algumas pessoas estavam lá, mas procuraram os nomes dessas pessoas nos registros genealógicos e não encontraram, e aí elas não puderam servir com os sacerdotes e como sacerdotes. Então nós vamos entender que a genealogia, ela vem para manter essa pureza, para manter esse lugar de obediência à ordem do Senhor. Ninguém vai servir se a gente não tiver certeza de que Deus chamou para servir. Ninguém vai ser colocado como sacerdote se a gente não tiver certeza de que entra naquilo que Deus pré-determinou. Então eles estavam voltando, e isso demonstra que eles estavam dispostos a fazer o que era certo, a restituir a adoração. Primeiro a gente vê as famílias, mas depois a gente vai ver os sacerdotes que voltaram. A gente vai ver os levitas, os cantores. E isso era essencial. Por quê? Porque essas pessoas seriam aquelas que Deus iria usar para a reconstrução do culto e do templo. Amém? E aí a gente vê o capítulo 3. Deixa eu só complementar aqui que eu vi que a Ivonete entrou. Seja bem-vinda, Ivonete, minha querida. Espero que hoje você esteja melhor e que o Senhor restitua toda a tua saúde no nome de Jesus. Amém? E aí a gente vai ver o capítulo 3. No capítulo 3, a gente vê que o povo se reuniu em Jerusalém. Esse povo que estava lá na Babilônia regressou. A gente vai ver que Esdras, né, foi quem ajudou eles ali a regressarem. Nós vamos falar muito sobre Esdras ainda, mas eu vou deixar para amanhã. E aí, quando eles regressaram, eles se reuniram em Jerusalém, que era onde havia ali o templo que havia sido queimado por Nabucodonosor. Eles tinham ali Josué, aqui na minha versão fala Jesua, que era filho de Josadaque, e Zorobabel, que foram aqueles que governaram, né, que lideraram essa reconstrução do templo. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, embora eles estivessem com medo, reconstruíram o altar. A Bíblia diz que antes mesmo de que os fundamentos do templo fossem colocados, antes mesmo que fosse posto o fundamento,
o altar foi reconstruído. Isso é muito lindo, tem muita coisa que a gente vai aprender aqui, mas eu quero focar primeiro no embora estivessem com medo do povo daquela região. Eles não falaram assim, vamos construir o altar mais escondido, porque esse povo aqui é meio perigoso. É aqui que Deus estabeleceu o templo. Foi aqui nesse monte, aqui onde era a Era de Araúna, né, que foi estabelecido o fundamento lá atrás. E é aqui que nós vamos ficar, embora nós estejamos com medo. E uma coisa que Deus fala muito comigo é, se tá com medo, vai com medo mesmo. Deus nunca falou que você ia ter uma ousadia, uma coragem, que você nunca iria sentir medo. E tanto que eu sempre falo isso aqui, o que Davi fala? Eu, quando sentir medo, hei de confiar em ti. Então a confiança é um lugar onde você faz, mesmo estando com medo. Coragem não é ausência de medo. É quando você faz com medo mesmo. Boa tarde, mãezinha, minha mãe querida, linda, que Deus colocou na minha vida. Graças a Deus, pelo seu ventre que me deu a luz. Bendita sois vós entre as mulheres, mãe, porque você me deu a luz e esse ventre abençoado frutificou. Mãe, te amo. Então, gente, me coloquei aqui como Jesus, né, gente? Foi só uma brincadeira, tá? É porque eu fico feliz que Deus frutificou o ventre da minha mãe, senão não tava aqui, né? Graças a Deus por isso. E olha que eu nem fui planejada. Já contei pra vocês aqui, não é hora pra isso agora, mas outro dia eu conto, né, gente? Mas graças a Deus que o Senhor lá na eternidade me planejou. E é por isso que eu estou aqui. Nada é por acaso, né? Ninguém tá vivo hoje na terra sem que o Pai não o queira. Ele é o que dá a vida, ele é o que tira a vida também. Então, uma coisa que eu achei muito linda é que antes mesmo de lançar os alicerces, eles reconstruíram o altar. Quando a gente olha para a nossa vida sendo templo, a gente entende que o altar é o nosso coração, né? Eu até preguei sobre isso no retiro, que se o altar é o nosso coração, o nosso corpo é o sacrifício vivo. Então, a Bíblia diz lá em Romanos 11, né? Ofereceis, irmãos, rogo pelas misericórdias do Senhor, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovais a vossa mente. Você tá aqui, aí foge. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Ó, tá vendo que é uma construção? Ela é boa, ela se torna agradável e chega até a perfeição. Ela é boa, agradável e perfeita, vontade de Deus. Então, se o nosso coração é o altar, é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar. Eu percebo muitas vezes pessoas que querem mais de Deus e elas estão lançando o fundamento e elas querem aprender Bíblia, teologia e teologia sistemática e elas correm atrás do conhecimento, mas o altar ainda está amortecido, não tem fogo no altar. A primeira coisa que nós temos que ter para a reconstrução do templo é um altar que tem sacrifício vivo. O altar é o nosso coração, é o primeiro. Não adianta, gente, eu estar aqui e fazer live o ano inteiro. A Bíblia diz que ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu falasse assim, olha, a língua dos anjos, ainda que eu fizesse coisas assim, que eu falasse para o monte, sai daí, vai para lá, e ele fosse. Se não tiver amor, não vale nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a restauração do altar. É voltar aos dias do primeiro amor. Antes mesmo do sacrifício, antes mesmo do jejum, do aprendizado, antes mesmo da comunhão, antes mesmo de todas as coisas, vem o reacender da chama do nosso coração. Todas as outras coisas também são complementares, né? Mas começa com o coração. E aí, uma vez que o altar foi novamente reconstruído, foi restaurado, e agora o amor voltou a reinar, agora a gente está pronto para colocar de novo os alicerces do templo, né? Então foi isso, primeiro eles reconstruíram o altar e começaram a oferecer sacrifícios diários como eram na lei de Moisés.
A Bíblia diz que eles começaram a construir, lançaram os alicerces, e aí os cantores começaram a cantar: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim como, da mesma forma como os cantores ali da família de Asaf, né, liderados por Asaf na época de Davi e de Salomão, cantaram a mesma coisa: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E aí eles vão fazer isso depois de tantos e tantos anos, e em cima ainda de escombros, porque eles fizeram, o que eles fizeram ali foi só lançar os alicerces. A Bíblia diz que aqueles que haviam conhecido o templo antes em toda a sua glória e magnitude começaram a chorar de tristeza. Mas aqueles, os jovens, aqueles que nunca tinham visto o templo do Senhor, ao ver os alicerces, eles começaram a gritar de alegria. Então, por um lado, tinha pessoas chorando alto, porque o que vai ser de nós? Era tão lindo esse templo, Salomão gastou tanto ouro, tinha tanta prata, tinha tanto bronze, tinha tanto cedro, era algo tão glorioso, era tão bonito. Ao mesmo tempo que tinha aqueles que focavam no passado e choravam pelo passado, nós tínhamos os novos, com uma nova esperança. Aí nós vamos ver que Deus vai usar o profeta Ageu para falar assim: olha, a glória da segunda casa, a glória desta casa, na verdade, que ele fala, a glória desta casa será maior do que a primeira. O templo nunca foi tão glorioso como Salomão, mas o que ele estava dizendo era profético, porque apontava para Jesus Cristo. Então nós não podemos ser, gente, uma coisa que eu falo para todo mundo, às vezes as pessoas falam: qual hino é melhor? É o antigo ou é o novo? Quais hinos são os melhores? São os antigos ou são os novos? Nós sabemos que nos dias de hoje existem pessoas inspiradas por Deus, o Espírito Santo inspira compositores. Não é tudo que está no mercado, muito menos as coisas que estão em alta. Nem sempre. Mas Deus ainda inspira pessoas. E aí eu me lembro que o Salomão falou o seguinte, olha, deixa eu só achar aqui. Ele fala assim, ai meu Deus, deixa eu ver aqui. Achei que eu ia achar rápido. Olha, Eclesiastes 7:10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não diga, outra versão, por que os velhos tempos foram melhores que os de hoje? Porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quando nós ficamos só pensando no passado, com essa melancolia, como se Deus não fosse capaz de fazer algo novo, como se Deus não fosse capaz de nos surpreender, nós estamos como essas pessoas que olhavam para o passado e que choravam, porque não tinham esperança daquilo, da glória vindoura. Ao mesmo tempo, a gente entende sim que a gente pode sim olhar para as coisas. A Bíblia diz que a gente tem que lembrar daquilo que Deus já fez. Me lembrarei, diz Asaf no salmo dele, me lembrarei dos feitos do Senhor, com alegria regozijarei nos seus grandes feitos, nas suas grandes maravilhas. Então faz parte também olhar para trás para louvar a Deus, mas não com esse coração de, ai, no passado era tão melhor, hoje está tão ruim, hoje tudo é ruim. Uma coisa que quando eu falo de hinos antigos e hinos novos, eu penso muito em Jesus, quando ele fala do reino dos céus é como uma rede que pega, como é que é, gente? Fala dos antigos e dos novos, agora fugiu. O reino dos céus é como... Fugiu, gente, eu sempre falo isso, mas hoje é a hora que eu vou falar, enquanto eu vou falando, às vezes vem. Mas enfim, nós temos que ter sempre uma esperança no nosso coração. Nós amamos tudo que Deus fez no passado, nós nos lembramos, nós recordamos, mas nós também temos esperança para aquilo que vai vir no futuro. Amém? E aí nós vamos ver o capítulo 4, que fala sobre os inimigos de Deus. Deixa eu lembrar o que era, gente. O reino dos céus, tanto velhos quanto novos, fugiu tudo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas
e coisas velhas. Então a gente não ignora as coisas antigas, mas a gente também não fica só lá no antigo. Amém? É isso que eu queria dizer. Deus é um Deus de equilíbrio. Eu amo hinos antigos. Eu amo. Minha mãe tá aqui, né, mãe? Minha mãe canta cada pérola, mas eu também não ignoro as coisas novas que Deus tem feito. Então, o reino dos céus é como aquele homem que tira do seu bom tesouro, lembrei, que tira do seu bom tesouro coisas velhas e coisas novas. E aí, por quê? Porque se a gente fica só no passado, a gente não tem esperança naquilo que Deus vai fazer. E eu creio, gente, que Deus está levantando ministros, adoradores, homens e mulheres, que, como Zadok, como os sacerdotes Zadok, que não se influenciaram, que não se corromperam, como Asaf, ministros que vão realmente cantar a palavra. Tem o F. Hope, que é a casa de oração lá de Florianópolis, que canta a palavra pura. Tem coisa boa sim, gente, tem muita coisa boa ainda. Tem coisa ruim também, mas no passado também tinha coisa ruim, só que perduraram só as boas, né? Edmundo sempre fala isso. Então vamos terminar o 4. Hoje a live vai ficar mais curtinha, né? Porque tem menos capítulos pra gente poder falar. No capítulo 4, a gente vai ver aquilo que vai acontecer com a minha e com a sua vida todas as vezes que nós nos posicionarmos para cumprir a vontade de Deus na nossa vida, que é o levantar de inimigos, né? Todas as vezes que alguém se posicionou para fazer cumprir o plano e o propósito de Deus na terra, obviamente, uma terra caída que nós ainda habitamos, infelizmente, mas que vai acontecer a sua restauração completa. Mas nessa terra caída nós vamos passar por resistências malignas. Resistências essas que querem nos impedir de cumprir o propósito de Deus na terra. Por que a gente passa por isso? Porque o diabo, que é um falido, vai tentar falir outras pessoas com ele, né? Vai tentar destruir e levar outros para a sua destruição eterna, que ele sabe que está próximo. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, esse fim que está próximo faz com que ele também queira acabar com os planos de Deus na terra, né? E aí, obviamente, todas as vezes que a gente se posiciona, o diabo também vai se levantar. Isso não é motivo para não se posicionar, porque se você não se posiciona, isso quer dizer que você já está do lado dele e que você vai participar da mesma condenação que ele, que é ser jogado num lago de fogo e enxofre. Não é o que a gente quer. Ranger dentes pro resto da eternidade não é o que a gente quer. Nós queremos passar a eternidade com Cristo, então nós vamos nos posicionar entendendo, não somos crianças mais espirituais, nós sabemos que vai existir resistência, que vai existir levante do diabo, que ele vai tentar, mas nunca nos esquecendo que ele é um derrotado. Ele é derrotado. Se o diabo nos toca, é porque Deus permitiu, ou porque há pecado. Aí a gente precisa se arrepender, voltar, pedir perdão, voltar à prática das primeiras obras e, né, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Mas do contrário, se nós estamos guardados com o sangue de Jesus, então ele só nos toca se Deus permitir, por um propósito dele. Então o diabo, por mais que ele possa se levantar, e ele vai se levantar, nós vamos continuar posicionados, porque Deus nos dará a vitória. Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, assim como nós vamos falar de Sambalat, Tobias e de todos os inimigos que se levantaram contra Neemias na reconstrução do muro, obviamente a reconstrução do templo, algo tão espiritual, também levantou inimigos. Esses inimigos que foram... Cadê o nome deles, gente? Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo, e aí eles foram a Zorobabel, que era o governador ou o sacerdote, gente? Fugiu aqui, deixa eu lembrar. Zorobabel. Ele liderou o retorno dos exilados. Foi um príncipe de Judá, descendente de Davi. Então Josué, que era o sacerdote, né? Governador de Judá. Então eles chegaram para o governador e eles falaram assim, olha, aqui não fala o nome deles, eu achei que falava o nome deles. Tá. E aí eles falaram assim, achei aqui, ó, esses inimigos eram liderados por Bislão, Mitredate, Tabeel.
Assim como Sanbalat e Tobias, essas pessoas movidas por um espírito maligno que quer travar toda a obra de Deus na terra, a primeira tentativa deles não foi travar a reconstrução do templo. Presta atenção. A primeira tentativa deles não foi que aquela investida de colocar os alicerces, restaurar o altar, não foi que houvesse uma interrupção no plano. Isso é muito sério. A primeira coisa que eles tentaram fazer era interferir. Eles, acima de querer travar, eles queriam de novo trazer uma mistura. Lembra quantas vezes nós lemos em Reis? Quantos reis que até inclusive profanaram o templo colocando a estátua de Baal lá dentro, estátua de Azerá lá dentro do templo. A profanação, porque o diabo sabe. Gente, é muito mais perigoso do que não ter o templo e cada um ter sua própria devoção ali, como foi no exilado. Eles continuaram adorando, como Daniel. Daniel não perdeu o relacionamento com Deus porque não tinha templo. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia voltado para Jerusalém, para o templo de Jerusalém. Muito mais perigoso do que não ter templo era ter o templo profanado. Muito mais perigoso para o povo de Deus. Porque foi exatamente isso que causou a destruição do povo de Deus. A idolatria dentro, no meio do lugar que Deus escolheu para a sua habitação. Então o que o diabo tentou? Não vamos parar a obra não. Vamos falar com eles: olha, que lindo vocês estão fazendo, eu posso participar? Deixa eu ficar com você, eu vou te dar umas ótimas ideias. Eu tenho umas ideias ótimas pra gente fazer umas coisas bem legais aí, ó. Eu tenho umas inovações tecnológicas. Eu tenho umas coisas novas. Não tá na lei de Moisés não, mas tantos deuses que a gente descobriu que fazem a diferença mesmo, viu? Vocês colocam uma estatuazinha aí no templo e vai ser, vai juntar com Yahvé e vai dar super certo, vocês vão ser super prósperos. A vontade do diabo não era interromper a obra, era profaná-la, para que ela não tivesse valor nenhum, assim como foi antes. Da mesma forma, gente, o diabo, ele não quer nos impedir de ir para a igreja, mas ele não quer que quando a gente estiver lá, o nosso coração esteja totalmente no Senhor. Ele quer trazer misturas, ele quer misturar o santo com o profano. Essas mesclas que são tão perigosas, porque Jesus falou assim: olha, todo o coração, amarás ao Senhor de todo o coração. O Senhor não divide a glória dele com outrem. Então o diabo tentou fazer essa mistura, que foi o problema de Israel desde o início, se misturar com os estrangeiros. Mas o Zorobabel e o Jesua, aqui tá Jesua, né, mas Josué, que eu gosto de chamar de Josué, eles falaram: vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor. A adoração deve ser genuína, única a Yahvé. Ah, mas a gente serve ele também. Olha, desde que a gente está aqui, a gente está oferecendo sacrifício para ele, desde que o rei da Síria trouxe a gente para cá. Não, mas vocês não sabem servir a ele verdadeiramente. Nós somos o povo dele. Vocês servem do jeito de vocês, que é errado, que é profano, que é misturado. Nós servimos ao Deus verdadeiro e nós não queremos que vocês participem conosco. Isso não significa que a gente exclui pessoas, tá, gente? Mas isso significa que para a reconstrução do nosso templo, a adoração deve ser genuína, todo ídolo deve ser destituído. Toda influência maligna deve ser anulada da nossa mente e do nosso coração. Por vezes a gente vai ter que declarar, e eu faço isso direto, todo pensamento. Tem hora que eu paro, boto a mão na minha cabeça e declaro: todo pensamento se torne cativo à obediência a Cristo Jesus agora, em nome de Jesus. Não aceita esse pensamento, não aceita essa influência, porque o diabo, ele quer trazer morte e destruição. E às vezes ele vem, andando assim com o sapatinho dourado, que fala. Eu sou péssima para ditado, gente. Ele vem andando assim, ninguém percebe, porque ele trata com sutilezas. Muitas das vezes ele não vai vir como aquelas imagens que a gente vê lá. Um capeta com chifres. Não, muitas das vezes ele vai vir disfarçado de anjo de luz. É sério isso.
E nós temos que cuidar para que o nosso coração não sofra influências malignas. Como que a gente vai fazer isso? Tendo o coração, o altar continua aceso. O fogo no altar está aceso. E o Espírito Santo tem aqui sensibilidade para falar. Nós ouviremos e obedeceremos. E aí, quando o inimigo viu que o povo não ia desanimar, não ia permitir a mistura, o que ele fez? Ele tentou desanimar e amedrontar. Minha mãe falou, eu gosto dos hinos novos também, tem uns que é feio. Claro que tem, com certeza. É verdade, mãezinha. E aí, gente, o diabo, então, quando ele vê que ele não consegue misturar, sabe aquela pessoa assim, um pé na igreja, um pé no mundo, que no fundo já tá no mundo mesmo? Porque ou você serve a Deus ou você não serve, não tem meio termo. Mas se a pessoa, olha que perigo, se a pessoa pensa que só ir na igreja no domingo à noite ela tá salva, ela vai passar a vida inteira assim, na superficialidade, para depois ir pro inferno. Pro diabo é ótimo. Às vezes é melhor que aquele que tá lá no mundo orando, Senhor, me liberta dessa droga, me tira desse lugar. Outras pessoas orando por ele também, pessoa pagando preço aqui, vamos orar, vamos jejuar. Mais perigoso do que esse que tá lá no mundo, que tem várias pessoas intercedendo, é aquele que parece que é de Deus, mas não é. Então essa mistura, ela é muito perigosa. E aí ele tentou, uma vez que ele viu que não dava para misturar, que eles estavam dispostos a servir esse Deus com integridade de todo o coração, ele tentou desanimar e amedrontar. Gente, presta atenção, o diabo, ele tem a mesma estratégia até o dia de hoje. Ele primeiro tenta misturar, trazer ídolos ao nosso coração. Você pode servir a Deus, mas você também pode querer ter as coisas e amar as riquezas. Você pode amar riquezas também. Olha que coisa boa, tanta coisa boa na terra. Você pode amar as riquezas e amar o Senhor que dá as riquezas. Você pode sim sonhar bens materiais, claro, porque Deus é um Deus que abençoa os seus filhos, é dono do ouro e da prata. Mas o lugar do amor pertence só ao Senhor. Não pode ter lugar para amar o dinheiro no nosso coração. Amar, não. Você pode ter sonho, sim. Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, eis-me aqui. Mas se o Senhor não quiser, meu coração continua todo teu. E eu não vou me entristecer com os teus nãos. Nós temos que vigiar muito, mãe, com certeza. Então, uma vez que você escolheu servir o Senhor de todo o coração, abriu mão de todo ídolo, o diabo vai tentar te desanimar e te amedrontar. Então, o desânimo e medo são armas do seu inimigo. O desânimo, porque a pessoa desanimada, ela não luta. Gente, o desânimo vem. Ai, graças a Deus que Ele renova as nossas forças. Tem dia que o céu é de bronze, que, nossa, esses dias mesmo eu pensei, Senhor, tudo que eu não queria agora era orar. Mas eu vou. Porque eu sei, eu não sinto de orar, não tenho vontade nenhuma de orar agora. Mas eu vou porque eu sei. Vocês entendem? Não é eu sinto que meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. Minha mente foi transformada, os meus sentimentos são traiçoeiros. Mas a minha mente foi transformada. E aí eu tava no carro, desanimadíssima. E eu falei, agora eu vou orar. E comecei a orar em línguas, e orar, e cantar louvores. E aí o Senhor mudou todo o ambiente. Mas eu não queria. Eu tô comentando isso aqui porque a gente tem que ser sincero. O diabo vai tentar te desanimar. Se você permitir que o desânimo venha, e ele te prostrar. Se ele te prostrar, aí ele venceu. Mas nós não somos dos que retrocedem. Amém? Nós não somos os que retrocedem, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e nós temos uma esperança num tempo que não é o de agora, é um tempo vindouro. Jesus Cristo breve voltará. E aí, se ele não conseguir te desanimar, ele vai tentar colocar o medo, que é outra coisa que paralisa. O medo paralisa. Nós vimos aqui a missionária Viviane falar, né? Qual que é a reação que nós temos diante do medo? Ou a gente ataca, ou a gente esconde, não é isso? Não é isso, Vivi? Me lembra aqui, se você puder digitar aí. E aí o medo, ele vai nos fazer tomar atitudes infundadas. Vamos lutar a guerra que não é nossa, ou a gente vai se esconder. E nós temos que entender que não podemos deixar o medo nos governar. Porque a Bíblia tem escrito centenas de vezes, não tenhais medo. A Vivi disse, às vezes pedimos a Jesus para queimar o diabo, mas esquecemos de manter o fogo do altar aceso. Meu Deus, é isso. Essa chama não pode apagar, gente.
O fogo deve arder continuamente no altar, não deve se apagar. Como que a gente mantém a chama acesa, gente? Todos os dias, colocando lenha na fogueira. Todos os dias a gente tem que botar lenha na fogueira. O sacerdote todo dia tira a cinza, coloca lenha. Mas isso é para uma outra oportunidade, né? Senão eu vou ficar aqui até... Porque o diabo tentou desanimar e amedrontar. A Vivi disse isso mesmo. Ou seja, ou a gente ataca ou a gente foge, não é isso? Ataca ou foge, isso. O medo, gente, ele... Vocês vão saber mais na conferência, tá? De mulheres com cuidado da alma. Deus tá me ensinando muitas coisas sobre cuidado do corpo. Eu tô doida pra poder montar essa palestra. Eu vou falar bem pouquinho pra dar mais tempo, porque eu acho que o corpo é importante, nós sabemos, mas como a gente precisa de entender mais sobre a alma e também de buscar o espírito, né? Mas nós vamos aprender mais sobre isso no Cuidado da Alma, lá na conferência, dia 30, convido você, 31 na verdade, né? 31 de maio, lá no Ministério Fogo e Luz, aqui no bairro Padre Libério, tá bom? Dia 31 de maio, isso, sábado, nós vamos passar a tarde entendendo isso. Por quê? Às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue, porque a sua mente te domina. Então nós vamos aprender como nós devemos renovar a nossa mente. Meu Deus, aleluia! Então o diabo, primeiro, ele tenta fazer essa mistureba, pé na igreja, pé no mundo, ou se ele não conseguir, ele vai tentar te desanimar. Como que ele tenta desanimar? Olha, você não vai conseguir não, viu? Nossa, esse templo aí nunca vai ser igual ao de Salomão. Nem se Deus fizer chover ouro do céu, vocês vão conseguir fazer todo aquele templo. Lembra dos músicos cantando? Lembra de Asaf tocando o símbolo? Nossa, você nunca vai escutar de novo a voz daqueles cantores. Nunca você vai ver a fumaça entrando, os sacerdotes no chão, nunca. Você nunca vai conseguir fazer o que seus antepassados fizeram, nunca. E o diabo vai tentar desanimar com as circunstâncias. Nossa, realmente nós somos tão poucos, nós somos pobres, nós não damos conta. Agora que nós estamos voltando, as pessoas nem têm casa ainda. A Bíblia vai falar lá em Ageu que o povo estava tão preocupado com as suas próprias casas que estavam deixando a construção do templo, a reconstrução do templo. Porque uma época esse templo foi paralisado, nós vamos ver aqui. Mas, então, tenho tanta coisa para fazer na minha casa e ainda tem esse templo, ainda tem tanta coisa, eu acho que eu não vou conseguir. O desânimo. Não tenha medo. Crê somente. Foi o que Jesus falou para o Jairo, né? E aí outra coisa é o medo. Então o povo começou a falar com eles assim: olha, daqui a pouco os caldeus vão vir. Falei caldeus aqui, mas eu não sei, tá? Se tá certo. Daqui a pouco aquele povo daquela região ali vai vir, vai pegar vocês desprevenidos, arrumando esse templo aí, ó. Porque vocês estão profanando o Deus deles aí, ó. Eles vão vir, eles vão matar vocês tudo. O diabo também vem com o medo. Mas não... Olha só, eles até subornaram agentes para trabalhar contra eles. Olha o que o inimigo faz. Ele paga as pessoas para trabalhar contra eles e para frustrar os seus planos. Sabe o que Jó diz? Jó diz o seguinte, deixa eu só ver se não vai aparecer nenhum. Acabou meu fundo aqui, vai ter anúncio. Sabe o que Jó disse? Bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O inimigo tenta, gente. O inimigo tenta me derrubar, ele tenta me destruir, ele tenta. Mas se nós estivermos firmados no Senhor e na sua palavra, direcionados por ele, guiados por meio do seu Espírito, empoderados por sua graça, nada vai impedir-nos de viver os planos e os propósitos de Deus. Amém? Aí nós vamos ver, continuando o capítulo 4, o que eles fizeram. Achei que a live ia durar mais tempo, mas acabei aproveitando para falar mais, né? Lá no capítulo 4 a gente vai ver qual que foi a investida deles. Depois de tudo isso, não tinham conseguido fazer o povo parar, porque Deus usava os seus profetas e tal, e eles estavam lá firmes. Mas aí o que acontece? Eles vão tentar uma investida que infelizmente por um tempo vai dar certo. Eles vão enviar uma carta para o Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. E esse Artaxerxes vai receber uma carta com um relatório negativo sobre Jerusalém. E eu vou resumir, eles vão falar assim: olha, presta atenção, rei, tem um povo aqui que o Ciro libertou. Na verdade eles falam assim, deixa eu ler a carta. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo essa cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve vão terminar os muros, que Neemias está.
É bom o rei saber que se essa cidade for reconstruída, seus muros forem concluídos, haverá um grande prejuízo para o tesouro real. Por quê? Porque eles vão recusar pagar tributo. Puxa aí para você ver, rei. Tanto que eles são rebeldes. Quantas vezes que essa nação deu problema para os reis. Eles são um povo rebelde. Eles são um povo que quando eles terminarem isso aqui, eles têm um histórico de rebelião. Gente... Olha o que o nosso inimigo faz. Ele pega a nossa pior fase. Ele pega os nossos erros para trazer calúnia. Hora nenhuma eles falaram que Deus tirou eles do Egito, que Deus os ama com a menina de seus olhos. Hora nenhuma pegou as promessas. Hora nenhuma pegou a misericórdia de Deus. Hora nenhuma pegou a identidade do povo em Deus. Mas o caluniador, a Bíblia diz que o inimigo é o nosso... lá em Apocalipse, gente, como é que fala? Fugiu aqui agora. O inimigo é chamado de... Hoje as palavras estão tudo fugindo, gente. Ai, Deus. Acusador. Ele é o nosso acusador. É assim que a Bíblia chama o diabo, em algumas partes da Bíblia. O acusador, ele tira a sua pior fase, ele pega o seu pecado e ele joga. Ele joga na nossa mente, ele usa isso na boca dos caluniadores, daqueles que vão trazer blasfêmia, que vão trazer... blasfêmia não, perdão, que vão trazer calúnia mesmo, que vão falar mal, da maledicência. Pessoas que vão... usar, não por elas, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas usadas pelo inimigo, vão pegar, vão destacar aquilo que é mais negativo de nós para tentar nos destruir. Esse povo falou assim: puxa aí no histórico deles, rei Artaxerxes, como eles são um povo rebelde. O diabo pegou a parte mais negativa. E o nosso acusador, ele faz o mesmo. Graças a Deus que, embora nós tenhamos um acusador, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Esse advogado, ele está à destra do Pai. E ele intercede por nós. Então tem alguém que nos acusa? Tem sim. Ele fala assim: Lorena, vou te falar umas coisas que ela faz. Vou te falar umas coisas que ela já fez. Mas aí vem o nosso Senhor Jesus e fala: não, eu pago a conta por ela. A conta do pecado dela pode deixar que tá aqui, ó, tá pago. A cédula tá aqui, ó. Por quê? Porque ela creu em mim. Rabiscado, meus meninos rasgou. Ela creu em mim, portanto, o meu sangue a limpa dos seus pecados. Pode colocar sobre mim a carga do pecado dela. Já paguei, na verdade. Tá pago aqui, ó, meu sangue. Meu sangue já pagou. Então, gente, nós estamos vendo que o diabo, nós estamos vendo as estratégias. Por que a Bíblia diz que tudo está escrito para o nosso ensino, tá? E por que está escrito isso aqui? Para a gente saber como que o diabo trabalha e para a gente também estar munido nos dias que ele vier com a calúnia, para entender que esse não é nosso fim, que não é a verdade sobre nós. Embora o povo de Deus tenha tido um histórico, sim, de rebelião, ele era um povo, sim, que amava a Deus, que se arrependia e que passava por recomeços. Deus ainda tinha um plano na vida de Israel. Pastor Lucas já falou sobre isso uma vez, disse que o diabo é chamado de caçador por 37 vezes na Bíblia. Isso mesmo? Aqui, o acusador. Aqui pareceu caçador, aí eu li caçador. Acusador? 37 vezes na Bíblia, confirma pra mim. Acusador. Olha, gente, é isso que ele faz. Vocês lembram dele diante de Deus, falando de Jó? O que ele queria? Ele queria acusar, mas ele não faz nada, ele nunca pecou, mas também o Senhor protege ele como uma cerca ao redor dele, nunca vi. Deixa eu ver se eu tirar tudo que ele tem, se ele vai conseguir, se ele vai continuar te servindo. Então ele nos acusa, mas nós temos um advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, graças a Deus por Jesus. E se você não tem Jesus ainda, é hoje. Não dá para sentar na cadeira de réu sem esse advogado. Você vai estar condenado à morte. Sentou na cadeira de réu, entrega sua vida para o advogado. Olha, entrega sua vida para Jesus e fala: Jesus, não, acima de toda religião, eu quero te dar o meu coração. Eu e o seu nome. Entrego a minha vida ao Senhor Jesus.
Eu quero que ele seja não mais uma pessoa conhecida como filho de Deus apenas. Eu quero conhecê-lo intimamente, mas eu também quero servi-lo. Que meu coração seja todo dele. Que todos os ídolos do meu coração sejam destituídos para que só ele reine. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu não vou me assentar na cadeira de réu, porque senão vou ser condenado. Por isso eu entrego a minha vida para fazer parte da família do advogado e do juiz. Eu entrego a minha vida, porque eu sei que o meu advogado não vai apenas pleitear a minha causa, ele me chama para fazer parte da sua família. E eu aceito o amor de Jesus, eu aceito o seu sangue, eu creio que ele é o Filho de Deus, que ele morreu, mas ressuscitou. E eu entrego a minha vida. E assim você vai, se essa oração foi feita em sinceridade, você vai se sentar na cadeira de réu, vai. Mas você vai ter um advogado. Vocês já pensaram isso, gente? É muito louco. Novamente, com toda reverência que eu falo isso. O juiz que tinha poder para te condenar. Imagina que você fez uma coisa horrorosa, horrenda, terrível, impagável. Você sentou na cadeira do juiz lá, de réu, e o juiz que tinha poder para te acusar, para te condenar, ele fala assim: olha, eu enviei o meu filho para ser teu advogado. Se você tão somente crer nele, ele vai pagar o preço por você, ele vai te justificar. O que significa justificar? Não é apenas dizer, a partir de agora você está inocente. É como se ele dissesse, é como se você nunca pecou. Ele está dizendo, para mim agora justificado, você justificado, é como se você nunca tivesse pecado. É isso que é justificar. Não é assim, tá bom, você vai continuar com o nome sujo, mas não precisa pagar a pena. Justificar é te declarar justo, é como se você nunca tivesse pecado. E além de tudo isso, ele ainda fala assim, vem que agora você vai fazer parte da minha família. Já pensou um juiz falando isso pro réu? Olha, além de eu te enviar o meu filho, se você crer nele, ele vai pagar o preço por você, e eu ainda te chamo para fazer parte da minha família. Só Deus. Que Deus é esse? Que amor é esse? Ah, Senhor, Senhor. E aí, gente, quando o rei Artaxerxes viu tudo isso, essa acusação do nosso vil tentador, quando o rei Artaxerxes ouviu isso, ele mandou parar o trabalho. Ele mandou parar o trabalho. Parece que o inimigo venceu, né? Parece. Amanhã a gente continua, né? Eu queria ver quanto tempo, que você fala que a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano. No capítulo 5 a gente vai ver que eles vão voltar a reconstruir mesmo sem o Artaxerxes deixar. E aí Deus vai dar uma estratégia lá, uma reviravolta, uma coisa louca. Louca não, para de falar isso, Lorena. Ah, mas é porque eu fico muito animada, desculpa. Essa história de Esdras é linda. Amanhã a gente vai ler e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Deixa eu só ver quantos anos que o templo ficou parado. Quantos anos a reconstrução do templo ficou parado? 16 anos. O inimigo pode até parecer que ele venceu, gente. Olha só, a arma que os inimigos tentaram aqui, de fato, fez com que tivesse que se interromper o trabalho. Mas o Senhor vai trazer novo começo, porque Ele é Deus de recomeços, amém? Deus é um Deus que não desiste do seu plano, da sua obra redentora. Não importa o que nós tenhamos feito, não importa o tempo que ficou parado, todas as vezes que nós nos posicionarmos para voltar ao lugar que Deus mandou que nós nunca tivéssemos saído, Ele também vai nos dar o escape. Ele vai nos dar todas as armas, vai nos municiar para a gente vencer o nosso inimigo e para a gente concluir, que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la, para concluí-la. Amém? É isso que eu queria falar hoje. Só isso. Passou tão rápido, gente. Eu sei que pra gente que fala passa mais rápido, né? Mas eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Cada uma dessas queridas. A Vivi, obrigada por ter vindo, entrado, contribuído. Irmã Rose, sempre aqui comigo também. Irmã Rose, uma bênção. Deus te abençoe, minha querida. Ivonete, minha querida amiga também. Que bênção ter você aqui comigo novamente. A minha mãezinha, gente, como é bom uma família que você pode contar que tá na mesma busca, né, mãezinha? Que busca o mesmo Deus. Meu Deus, eu profetizo isso nas nossas vidas, para as próximas gerações. Gerações que têm pais e mães espirituais, mas que os físicos também incentivam seus filhos.
E também a Chiquinha, que entrou bem no comecinho, que tá comigo até agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não desistam com as investidas do diabo, porque ele é um derrotado. Está chegando o tempo da redenção. Amém? A restauração chegou. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Cada um que assistiu até o final. Dona Leni, mãe, não deixe de mostrar para ela o vídeo, tá? Dona Leni, que Jesus abençoe a senhora. Qualquer dúvida pode perguntar à minha mãe, que ela te ajuda aí, tá? E que a senhora seja abençoada. Não deixa para amanhã, tá? Se a senhora sentiu no coração, entrega a sua vida totalmente para o Senhor Jesus. O Senhor tem algo grande para fazer na vida de cada um daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. Amém? Com Deus, gente. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Ele permitir. Amém?